Anteriormente em The Walking Dead, Rick Grimes, um policial, acorda de um coma após levar um tiro e descobre que o mundo foi dominado por um apocalipse zumbi. Ele encontra Morgan e seu filho, que o ajudam a entender a situação. Em busca da família, Rick segue para Atlanta. É salvo por um grupo de sobreviventes e reencontra sua esposa e seu filho. Mas seu melhor amigo, Shane, tomado pelo ciúme, tenta matá-lo, até que Carl intervém e tira a vida dele para proteger o pai. Agora eu vou contar a vocês o volume 2 dessa história, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder mais nada. Agora sim, meu nobre, vamos para a história. Depois da morte de Shane, Rick passa a cuidar de Carl, que sofre por ter sido ele quem atirou no amigo. O grupo enterra o corpo e Lori, diante do túmulo, mistura tristeza e raiva ao lembrar dos dias após o surto. Presa no trânsito com Carl, pais já mortos e Rick em coma, acabou se aproximando de Shane, o que levou a um beijo e uma noite em que passaram dos limites. Recordar isso a enoja, e ela cospe sobre o túmulo antes de se afastar. Naquela noite, Rick conversa com Dale. Comenta que no dia seguinte será Natal, mas pede que não falem sobre isso, pois a data perdeu o sentido diante da tragédia. Curiosamente, é justamente no Natal que decidem mudar o acampamento, usando o trailer de Dale. De manhã, Rick acorda Carl, entrega-lhe seu chapéu de policial e segue em viagem. Na estrada encontram Tyrese, sua filha Julie e o namorado dela, Chris. O trio estava escondido havia meses sem comida. Rick oferece abrigo, mas Tyrese recusa e o clima fica tenso. No dia seguinte, ele volta para se desculpar, contando que no passado matou um homem que parecia confiável, mas tentou estuprar sua filha. Rick entende e aceita, e Tyrese se junta ao grupo. Pouco depois, 2 caminhoneiros aparecem e são eliminados por ele e Rick juntos. A 30 km de Atlanta, começam a buscar casas. Pelo caminho vêm carros abandonados, mas Rick se sente mais seguro com Tyrese, que mostra ser forte e confiável. Carol demonstra interesse nele com um sorriso. À noite, ao redor da fogueira, Tyrese nota que o grupo sobrevive graças a Glenn, que arrisca a vida buscando suprimentos. Lori se afasta e revela a Rick que está grávida. Mais tarde, reúne coragem e conta a todos. A notícia assusta, pois ter filhos parece impossível naquele mundo, mas Rick garante que vão dar um jeito. Dali, porém, desconfia que o bebê não seja de Rick e tenta tocar no assunto de Shane, mas ele evita. No dia seguinte, encontram uma mansão destruída e zumbis congelados na estrada. Logo chegam a Wheelchair Estates, um condomínio murado. Rick recomenda cautela e deixa Carol e as crianças no trailer. A área parece limpa, até acharem 2 caminhoneiros escondidos em um galpão, rapidamente mortos por Rick e Tyrese. Com o lugar aparentemente seguro, exploram as casas e acham suprimentos. Ao anoitecer, decidem se instalar ali por um tempo. Enquanto distribuem cobertores, Donna entra no quarto de Dale e Andrea e se surpreende com o que vê. Dale e Andrea namoravam lá dentro. Donna decide deixar eles sozinhos. Ela volta para o quarto junto com Alan e os gêmeos. Tudo parecia tranquilo, quase bom demais para ser verdade. Naquela noite, a neve começou a derreter sobre a placa do condomínio, revelando em vermelho, todos mortos. Não entrem. De manhã, Rick acordou ao lado de Lori, que comentou aliviada sobre Carl ter dormido bem, como não fazia desde o início do pesadelo. Rick refletiu. O garoto estava lidando melhor do que esperava, mesmo após as mortes de Amy, Jim e Shane. Carl ainda guardaria algumas memórias do mundo antigo, mas o bebê não lembraria de nada. No quarto vizinho, Tyrese despertou com Carol. Ele se desculpou pelo envolvimento, mas ela apenas sorriu. Também queria aquilo. Alan notou Donna pensativa. Ela comentou sobre Andrea e Dale, dizendo que a força que encontraram um no outro dava esperança de que nem tudo estava condenado. Mais tarde, Rick reuniu o grupo. Precisavam explorar as casas, procurar comida, suprimentos médicos e reforçar a segurança. Dividiram-se em tarefas. Ao voltar para pegar armas, Rick viu novamente a placa. Desesperado, correu. Mas Donna já havia entrado em uma casa. Um zumbi a atacou e a morte foi imediata. Alan, transtornado, tentou puxá-la, mas acabou atirando, apesar dos gritos de Rick para não disparar. O tiro ecoou pelo condomínio, atraindo a horda. O caos se instalou. Cercados por zumbis de todos os lados, foram obrigados a recuar sem suprimentos. Alan, em choque, quis morrer com Donna, mas Rick o lembrou dos gêmeos, Ben e Billy. Enquanto isso,
Tyrese buscava a filha na mansão. Encontrou-a com Chris, o namorado, quase passando dos limites. Tomado pela raiva, interrompeu a cena, mas não havia tempo para brigas. Precisavam fugir. No segundo andar, Rick e Tyrese ficaram encurralados. A única saída era a janela, mas os mortos já fechavam o cerco. Nesse momento, Dale surgiu dirigindo o trailer, atropelando dezenas de zumbis. Eles conseguiram escapar, subindo no teto do veículo. Durante a fuga, os gêmeos perguntaram ao pai sobre a mãe. Alan, engolindo o choro, conseguiu apenas dizer que ela morreu. Lori, com o coração partido, abraçou as crianças, tentando protegê-las da dor que não podia evitar. Mas o luto não teve espaço. Entre lágrimas e correria, o grupo foi forçado a seguir em frente, deixando para trás o último refúgio de paz que haviam encontrado. A partir do momento em que Rick e o grupo escaparam da horda de caminhantes, ele não encontra forças para consolar o amigo que acaba de perder a esposa. Dali, que também conheceu essa dor no passado, o aconselha. Às vezes é melhor não dizer nada. Alan está preso em seu próprio inferno. Enquanto isso, em outro ponto, a situação do grupo é cada vez mais crítica. A comida é escassa e difícil de achar. Rick e Tyrese decidem caçar. E Carl, insistente, pede para ir junto. Rick hesita, mas cede. A trilha pela mata é pesada de silêncio. Rick comenta com Tyrese que teme Alan perder o controle. Acredita que ele seja um homem decente, incapaz de ferir alguém. Mas depois do que aconteceu com Shane, não confia mais em certezas. De repente, o silêncio é rasgado. Um disparo. Carl é atingido e desaba no chão. Da vegetação, surge um homem armado com uma espingarda, o rosto tomado pelo desespero. É Otis. Tremendo, ele diz que foi um acidente, que pensou atirar num animal. Consumido pela fúria, Rick avança, arranca a arma do coldre e enfia o cano na boca de Otis, pronto para puxar o gatilho. Tyrese o detém, gritando para que pare. Carl ainda respira. Otis, ofegante, revela que mora perto dali, em uma fazenda a menos de 1 quilômetro, e que o dono pode ajudar. Ele manda Tyrese voltar e avisar o restante do grupo. Pouco depois, Rick e Otis chegam à propriedade. O dono, Herschel, vê o menino ferido e não perde tempo. Leva Carl para dentro e inicia o tratamento. Rick, coberto de sangue, assiste enquanto Herschel remove a bala alojada no ombro do filho. Minutos depois, Lori chega com os outros. Desesperada, pergunta sobre Carl. Herschel sai e, com calma firme, informa. A bala foi retirada com sucesso. Agora resta esperar. Aliviado, Rick agradece e se apresenta. Herschel apresenta sua família. 6 filhos: Lacey, Arnold, Maggie, Billy, Rachel e Suzy. E os vizinhos Otis e Patrícia. Lacey mostra a fazenda ao grupo. Enquanto Rick e Lori não se afastam de Carl, inseguro se o garoto vai acordar. Rick até murmura que talvez fosse melhor ele não despertar, para não encarar os horrores desse novo mundo. Do lado de fora, Tyrese conversa com Otis, destruído pelo erro. Ele jura que nunca machucaria alguém de propósito, que só atira em animais por necessidade. Com a voz trêmula, Otis diz que se Carl morrer, quer que Rick o execute. Não muito longe, os gêmeos Ben e Billy brincam na neve. Andrea pede que chamem Carol e Sofia, pois precisa falar com Alan. Ele está devastado, mas Andrea tenta confortá-lo, dizendo que entende a dor de perder alguém amado. Ela perdeu a irmã, Amy. Alan, no entanto, reage com fúria e pede para ficar sozinho. Mais tarde, Herschel entra no quarto onde Rick e Lori repousam ao lado do filho. Ele os desperta com urgência. Carl abriu os olhos. Lori e Rick se erguem num salto, abraçam o garoto e choram aliviados. Pela primeira vez em muito tempo, sentem que ainda existe esperança. Do lado de fora, Lori fica pensativa até que Dale aparece. Ele fala sério, pelo bem da família. Se o bebê for de Shane e não de Rick, Lori deve guardar esse segredo para sempre, porque se Rick souber, pode perder a cabeça. Depois disso, Dale avisa que o jantar está pronto. O clima é bom, todos juntos, conversando. Maggie, filha de Herschel, percebe Glenn olhando para Carol várias vezes. Mais tarde, ela chama Glenn para conversar e ele confessa. Diz que acha que gosta de Carol, mas no fundo só queria namorar alguém antes de morrer. Maggie o surpreende dizendo que, se é isso que ele quer, ela pode dormir com ele. Glenn aceita na hora. Enquanto isso, Tyrese briga com a filha Julie e o namorado Chris, depois de pegar os dois no flagra. Ele pergunta se eles querem mesmo engravidar nesse mundo destruído. Mesmo assim, Julie e Chris decidem seguir com um plano sombrio para ficarem juntos para sempre, sem Tyrese no caminho. Em outro ponto da fazenda, Herschel fala com Rick.
Diz que todos podem ficar, mas terão que dormir no trailer, porque não há quartos livres. Rick sugere o celeiro e então vem a revelação. Herschel guarda os mortos-vivos lá dentro. Ele acredita que ainda existe cura. Até o próprio filho Sean, mordido e morto dias atrás, está preso lá. Rick tenta convencer que eles já estão mortos e perigosos, mas Herschel insiste que são apenas doentes e que não vai matar ninguém. Rick, ainda abalado pelo que aconteceu com Carl, decide aceitar, mas fica desconfiado. Naquela noite, Rick encontra Alan chorando e o consola, dizendo que precisa ser forte pelos filhos. Glenn sai escondido para encontrar Maggie e o clima esquenta entre os dois. No dia seguinte, Rick tenta aliviar a tensão treinando o grupo no tiro. Glenn ensina Maggie enquanto Rick cuida de Tyrese, Julie e Chris. Mas a sessão é interrompida por Herschel, que reclama: os tiros podem acertar as terras vizinhas. Nesse momento, um zumbi aparece, atraído pelo barulho. Rick mira para atirar, mas Herschel o impede, dizendo que vai levá-lo ao celeiro, como já fez antes. Rick distrai, Herschel segura, mas quando vai jogar o morto lá dentro, um zumbi enorme força a porta. Herschel é derrubado e a criatura cai em cima dele. Seu filho corre para ajudar, mas acaba sendo mordido e despedaçado pelos mortos-vivos. O celeiro foi aberto, e todos os zombies que estavam lá dentro escaparam. O filho de Herschel foi o primeiro a morrer. Lacey tenta correr para salvar seu irmão, mas é arrastada e devorada na hora. Rick e Herschel atiram para todos os lados, matando todos em volta. Quando o último corpo cai, Herschel tenta se matar por o que fez, mas Rick não deixa. No fim da tarde, as chamas consomem os corpos. O cheiro da fumaça se mistura ao da perda. Herschel, com os olhos marejados, admite para Rick: você estava certo. À noite, Judy e Chris se aproximam de Tyrese. Rick não havia recuperado as armas deles, e Tyrese permite que fiquem com elas, mas só para se protegerem. O que ele não sabia é que, longe dali, Chris olha para Judy e diz que agora, com armas, seria muito mais fácil concluir o plano deles. Ela sorri, diz que o ama e o beija. Na manhã seguinte, Herschel vai até o quarto de Maggie e flagra sua filha fazendo coisas com Glenn. Herschel explode de raiva. Ele diz a Maggie que fazia horas que seus irmãos tinham morrido e ela já estava dando para alguém. Maggie reclama dizendo que ama Glenn e nada muda isso. Herschel, tomado pela raiva, já não raciocinava como antes. Rick e Alan tentavam limpar o celeiro para servir de abrigo, mas Rick não aceitava a ideia de se amontoar ali com tantos quartos vazios na casa. Para ele, aquilo não fazia sentido algum. Quando Rick vai falar com Herschel, recebe uma resposta gelada e definitiva. Vocês ficam só até Carl se recuperar. Depois rua. A tensão só aumenta quando Lori, ignorando os pedidos de Rick para ficar de fora, enfrenta o velho de peito aberto. Ela joga na cara dele a verdade que ele não queria ouvir. Se não fosse pelo grupo, todos na fazenda estariam mortos, devorados pelos zumbis que ele mesmo mantinha trancados no celeiro. Herschel perde o controle. Quase acerta Lori, mas Rick intervém. O que ninguém esperava é que, num surto, Herschel saca uma arma, aponta para a cabeça de Rick e rola. Quero todos vocês fora, agora. Aquele homem antes o pilar da fazenda estava quebrado. Mais tarde, encolhido num canto do quarto, ele afunda em culpa. Otis tenta falar com ele, mas não há muito o que dizer. Herschel sente que está enlouquecendo. E talvez esteja. A decisão está tomada. O grupo tem que partir. Glenn, no entanto, decide ficar com o Maggie. O resto, sem escolhas, pega na estrada com o peso da fome, do cansaço e da incerteza esmagando cada passo. A situação só piora. Sofia, faminta, pede mais comida. Carol diz que não podem, os estoques estão acabando. Todos ficaram de coração partido. Sofia era apenas uma criança. Não entendia a gravidade da situação. Tudo o que ela conhecia naquele momento era um vazio doloroso no estômago. As caçadas não rendem nada. As buscas por mantimentos em casas e lojas abandonadas dão em fracasso. A gasolina acaba. O grupo está encurralado pela fome e pela desesperança. É como se o mundo estivesse cada vez menor e mais hostil. Mas então o impossível acontece. Dali e Andrea, explorando o terreno, encontram algo colossal. Uma prisão. Um lugar feito para manter o perigo lá fora. Ou talvez para trancar o perigo lá dentro. Um refúgio que pode ter comida, remédios e segurança. Rick encara a estrutura com olhos firmes. Para ele, aquele é mais que um abrigo. É a salvação.
Esse é o nosso lar. O grupo exausto sente a esperança acender pela primeira vez em muito tempo, mas eles ainda não sabem que, por trás daqueles muros, existe algo tão sombrio quanto o mundo lá fora, e que o verdadeiro pesadelo ainda está apenas começando.